Mais um estudo hoje aqui, nos segredos da alma, Apocalipse 23. Hoje falaremos da sexta derramação da taça. O sexto anjo vai derramar a sua taça. E aonde é que ele vai derramar essa taça dessa vez? No grande rio Eufrates. O grande rio Eufrates que cerca toda aquela zona do território de Israel. Há um grande rio, que é o rio Eufrates, que passa por detrás da parte de Israel, porque do outro lado de Israel se encontra o mar Mediterrâneo. De um lado é o mar, do outro lado é o rio, que é o rio Eufrates. Então, aqui em Apocalipse 16, versículo 12, que fala sobre o derramamento da sexta taça, diz assim: João, pela visão, viu e ouviu e disse: derramou o sexto a sua taça, o sexto anjo, sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram. As águas secaram ali quando foi derramado a sexta taça com um objetivo só. Com um objetivo só. Por quê? Não podemos esquecer que as trombetas destruíram as embarcações. Quer dizer, se temos ali pelo lado do mar Mediterrâneo, não é? Como vamos ler aqui, porque isso é uma preparação para a guerra do Armagedon, que é um vale que fica após o rio Eufrates, ali em Israel, creio eu, se não me engano, mas do outro lado se encontra o mar Mediterrâneo. Mas como as trombetas destruíram tudo no mar e tudo ficou sem ordem, sem organização, até as ilhas mudaram de lugar, e as embarcações foram destruídas, então, quer dizer, o exército do anticristo não poderá vir pelo mar, senão com certeza poderão vir pelo mar, mas virão por terra. Mas também nós podemos pensar, por que não veio pelo ar? Não é? Não podemos esquecer que estamos a falar do fim do milénio. Praticamente na última guerra, que é a guerra do Armagedon. Então, isso mostra o quê? Que não haverá combustível sobre a face da terra. Porque tudo no mar foi destruído. Não haverá vida, não haverá petróleo, não haverá nada. Então não poderão usar as suas aeronaves, os seus helicópteros, não poderão usar os seus aviões de guerra, porque seria muito mais fácil o anticristo, não é, enviar aviões de guerra, mísseis, para destruir a Israel. Mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque naquele tempo não vai haver o combustível, não vai haver essas coisas todas. Por causa do quê? Das pragas, dos flagelos que foram derramados sobre a terra. O calor imenso que incendiou a terra, que irá incendiar. Não é? As outras catástrofes que vieram do universo. Os cometas que caíram na terra, que destruíram praticamente tudo. Então quer dizer, a terra não terá as coisas que nós temos hoje. Os aviões que voam como voam hoje, os helicópteros, não é? Não poderão fazer as guerras que fazem hoje com os aviões. Por isso é que essa última guerra do Armagedon, que nós vamos falar muito mais lá para frente, isso é lá para o capítulo 19, nós agora estamos aqui no capítulo 16, mas isso é só para podermos entender essa parte, porque aqui na sexta taça derramada pelo anjo é preparação do caminho para a grande guerra do Armagedon.
que o anticristo e o falso profeta vai ajuntar um grande exército após o secamento do rio Eufrates por causa da taça que foi derramada para que o rio secasse. E eles veem que o rio foi seco, então vão preparar um exército para atacar Israel. Mas por que irão atacar Israel? Por causa de Moisés e Elias, que estará em Jerusalém. Não é? Nós não podemos esquecer que as visões de João é uma só, mas foi dado por partes. E aqui na Bíblia, ela foi dividida por capítulos e versículos. Mas isso foi alguém que o fez anos muito mais tarde, para termos uma direção na Bíblia, não é? Para poder separar as partes. Por isso é que fizeram os capítulos e os versículos, uma maneira mais fácil de encontrar o que está escrito na Bíblia e de poder localizar onde se encontra, não é? Mas se pegarmos as visões todas, não é? Desde o início que João começou a ter a visão, é uma só. Só que lhe foi dado por partes, porque também João não teria a capacidade de receber toda a informação num só tempo, num só momento, e depois descrevê-las todas. Não, é impossível para o ser humano. Então, como lhe foi dado por partes, não é? Ele foi escrevendo. Ele foi escrevendo porque lhe foi dito, escreve o que ele ouvia, o que ele via. Ele recebia a visão, ele escrevia. Não é? Vinha outro dia, ou não se sabe de quanto em quanto tempo, não é? Continuava a visão e ele continuava a escrever. E assim ele escreveu o Apocalipse. Ele descansava, recuperava, novamente vinha a continuação da visão. E para que você possa entender, nós vamos continuar a ler aqui no capítulo 16 e versículo 13 agora, aqui no derramamento da sexta taça pelo anjo. Então, o que é que João viu? Continuaremos até o versículo 12, que não terminei. O rio Eufrates, as águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do nascente do sol, do lado do nascente do sol. Quer dizer, em Israel, como João estava ali na ilha de Patmos, mas ele sabia de onde vinha, então para ele dizem que a nascente do sol é da parte do leste, mas também eu não sei de que parte, ali na zona, ali no Oriente, onde se encontrava ali João, né, em Israel, em que parte nasce o sol, mas com certeza deve nascer além do rio Eufrates, não é? Porque o exército virá desse lado. Então, se vem desse lado, do outro lado do rio Eufrates, é desse lado que é um nascente do sol para eles, não é? Porque para nós é aqui na Europa, não é? Se a pessoa estiver noutra parte do mundo, para eles é do outro lado. Quer dizer, mas daquele lado eles sabiam aonde era a nascente do sol. Por isso, ele dá uma indicação de onde virá esse exército. Mas para quem é ali daquela zona sabe com certeza onde é a nascente do sol. Então, João continua a falar na visão que ele continua a ter. Vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Então quer dizer, da boca do dragão, da boca da besta, quer dizer, o dragão que é o diabo, da boca da besta, que é o anticristo, e do falso profeta, também que é outra besta. Vê que a palavra de Deus aqui, João, não fala que eles são homens, são bestas, porque são demónios, têm espíritos de demónio. E ele continua a dizer assim: 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. João disse assim: então vi sair da boca do dragão, da besta, do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Quer dizer,
vê que eles são possuídos, né? Tiramos aqui o dragão, que é o diabo, porque essa visão que João teve, não é? Nesse momento é uma ilustração da visão, não é? Para mostrar, não é, quem possui essas personagens, essas pessoas, não é? Que são demónios, são espíritos demónios, né, em forma, não é, de rãs. Tem um formato semelhante a uma rã, quer dizer, um monstro, não é? Tem espírito de demónio, quer dizer, tanto o falso profeta quanto o anticristo e quanto o diabo. Eles estão possuídos. O diabo nem precisa dizer, mas como ele tinha visão do dragão, ele tinha visão, não é, da besta que nós lemos, que emerge do mar, e a besta que emerge da terra, então ele teve visão de bestas. E essas bestas que ele viu sair da boca, esses 3 espíritos de demónios, espíritos imundos em forma semelhantes a rãs. Para que se possa entender, não podemos esquecer que João está a ter uma visão, não é? Ele viu da boca do dragão, mas este dragão aqui, que é o diabo, neste momento ainda não saiu do inferno. Ele está preso ainda no inferno, não é? Porque nós estamos a falar dentro do milénio. Ainda não terminou o milénio para ele poder sair do inferno. Então, continua a dizer assim, porque eles são espíritos de demónios, João continua a dizer, operadores de sinais. Por isso é que veremos que o anticristo e o falso profeta enganará o mundo inteiro e eles seduzirão todas as pessoas em sua volta, todos os líderes do mundo, todos os presidentes. Aqui fala reis, mas hoje em dia são presidentes porque reis há poucos no mundo. Todos os líderes dos países. E diz assim, se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, o anticristo e o falso profeta, que tem esse demônio, esse espírito imundo, que são o quê? São demônios operadores de sinais. Quer dizer, se esses demônios, com certeza, foram anjos antigamente, não é? Quando estavam lá no céu, tinham poderes de operar certos sinais. Então, com certeza, eles continuaram com os seus poderes, não é? Com os seus dons que eles tinham lá no céu. E são esses demônios terríveis, não é? Que são esses 3 que estão dentro das bestas. Então, são operadores de sinais. Então, por eles operarem sinais, então eles convenceram a humanidade, não é? Daquilo que eles querem. Porque na outra parte que nós lemos na Bíblia, vemos que o falso profeta, quando está juntamente com o anticristo, até fogo faz descer do céu. E também há uma história no Antigo Testamento, quando que foram chamados magos ali no Egito, que eles lançaram suas varas no chão e se transformaram em serpentes. E Moisés também lançou, foi Arão, creio eu, também, o de Moisés, também suas varas, e transformaram também em serpentes. Não é? Quer dizer, para ver o que o diabo pode fazer, transformar uma vara numa serpente, o que ele não poderá fazer mais. Não é? Então, isso mostra os sinais que eles poderão fazer no fim dos tempos. Quer dizer, tanto o anticristo quanto o falso profeta, que nós não sabemos que tipo de sinais eles irão fazer para convencer a humanidade a os seguir, não é? Também aceitarem a marca da besta, acreditarem neles, principalmente o falso profeta. Então continua a dizer assim João. Então, mas agora abro um parênteses aqui no versículo 15 do capítulo 16, mas isso agora é o Senhor Jesus a falar. Ele diz assim, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu
e não se veja a sua vergonha. Eis que venho como ladrão. Quer dizer, esse dia, ninguém sabe o dia que ele virá, não é? Então, eis que venho com ladrão. Quer dizer, já esse versículo fala para os dias de hoje, do arrebatamento, não é? Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Quer dizer, que vive vigiando, guardando a sua salvação. Porque as vestes representam a salvação. Quem não é, foi salvo, tipo, digamos, se eu estou salvo, então eu recebi essas vestes. Não podemos esquecer também que já lemos que aquelas pessoas que foram mortas pelo anticristo e foram lá para o céu e estavam diante do altar, né, debaixo do altar e diante do trono, enquanto estavam nuas, receberam as vestes. Quer dizer, não é? A salvação. Quer dizer, representa a salvação. E o Senhor Jesus é que abre aqui um parênteses, né? Para mostrar, para nos dizer que vem como um ladrão para que nós possamos vigiar. Né? A Bíblia até nos ensina, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não é? Para quê? Para que a gente não venha pecar, não é? E sejam, não é? Para que não sejam, não, vista a vossa vergonha. E João continua a dizer assim, no versículo que vem: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Quer dizer, quando o anticristo, o falso profeta, juntou todos os reis, todo o seu exército, não é? Para os ajuntarem num lugar que se chama Armagedon. Por quê? Porque secou o rio Eufrates. Então, encontraram uma grande oportunidade que não tinham para atravessar o rio Eufrates. Como é que iam atravessar o rio Eufrates, não é? Se eles vêm a cavalo. Eles vêm a cavalo para essa batalha, não é? E o Senhor Jesus também vem a cavalo do céu, não é? Montado em cavalos brancos com o seu exército, e vai matar, destruir a todos, os reis e também o falso profeta e o anticristo, e serão lançados no lago de fogo e enxofre diretamente. Estes são os primeiros a estrear o lago de fogo e enxofre, né? Na grande guerra do Armagedon, que nós vamos falar lá para o capítulo 19, não é? Com mais exatidão essa explicação, porque esse capítulo aqui que nós estamos aqui na sexta trombeta é o início da continuação ali quando o Senhor Jesus vem do capítulo 19 do Apocalipse. Quer dizer, vê que essa visão, não é? Ela vai se completar lá para o capítulo 19. Não é? Como, não é? Essa parte aqui do anticristo, não é? Que vai atacar ali a Israel porque secou o rio Eufrates, é a continuação, não é? Da visão de João quando Moisés e Elias estarão lá em Israel também, não é? Com os seus sinais e prodígios. Quer dizer, o anticristo e o falso profeta, como eles também são espíritos, operadores de sinais, eles vêm com a intenção, o quê? Não é? Com os seus sinais de combater a Moisés e a Elias. Faz sentido, que é uma continuação dessa história. Não é? Quer dizer, é um capítulo que nós lemos o quê? No capítulo foi o quê? Aqui no capítulo 11. Capítulo 11 do Apocalipse, depois ele salta para o 16, e dos 16 ele vai acabar ali no capítulo 19. Quer dizer, é a mesma visão, para que você entenda, não é? Se nós tirarmos um exemplo, nós colocarmos as taças por cima, vemos que essas visões estão todas ligadas entre si, que João teve e recebeu por partes. Não é? Por isso é que tudo está escrito assim. Então, dá para entender o porquê da guerra do Armagedon, não é? É por causa de Moisés e Elias que estará ali em Israel, e o anticristo, o falso profeta,
vai juntar os reis da terra, não é? Sabendo que o rio Eufrates secou para atacar, para fazer guerra contra Moisés e Elias. Mas o Senhor Jesus virá e os matará e os destruirá. Quem vai matar Moisés e Elias vai ser o próprio diabo, que vai sair do inferno, porque dentro desse tempo terminará os 1000 anos da prisão do diabo. E hoje nós ficaremos por aqui para não estender esse vídeo e não complicar. Nessa sexta trombeta foi a preparação do caminho, não é? Para a grande guerra do Armagedon, que será quase no fim do fim dos tempos. Amém e graças a Deus.